Olá, o meu nome é Silvia, eu sou uma das expositoras da Sociedade Espírita Luz e Caridade e eu, junto com os demais trabalhadores e expositores da CELC, estamos usando aqui este canal para podermos interagir com vocês através das nossas exposições à luz da doutrina espírita. O tema de hoje é reforma íntima. Mas antes de entrarmos no assunto, vamos pedir a ajuda do nosso querido e amado Mestre Jesus. Amado Mestre, mentores espirituais que nos orientam, que nos guiam, rogamos a misericórdia divina, a inspiração, para que possamos, neste momento aqui reunidos, fazer o melhor entendimento possível de todas as verdades que forem ditas, abrindo nossas mentes e corações para o verdadeiro ensinamento do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Reforma íntima. Nós que estudamos e frequentamos a doutrina espírita, há muito se tem falado sobre este tema. E todos que de uma certa forma buscam conhecer a doutrina espírita já se depararam com a tão falada reforma íntima. No momento em que vivemos, neste período de transição pelo qual estamos passando, mais do que nunca esse tema se faz necessário e importante. Eu sempre digo, a gente ouve falar, a gente estuda, a gente pesquisa, mas nós ainda não compreendemos de fato. Tão qual os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que há 2000 anos vem nos falando de coisas como perdão, como paciência, como fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fizéssemos a nós mesmos. E a gente, quando começa a ouvir essas coisas, muitas vezes tende a dizer para nós mesmos: eu já sei, tá, já ouvi, já entendi. Não, mas a gente ainda não compreendeu. Porque no dia que nós compreendermos de fato a importância desses ensinamentos, nós vamos começar a mudar. E aí a gente vai começar a nossa reforma íntima. Porque quando a gente compreender o que isso quer dizer, tudo começa a fazer sentido. E a gente começa a ver quanto tempo nós perdemos fazendo as coisas erradas ou de acordo com os nossos interesses e as nossas vontades. Neste momento que estamos vivendo esta pandemia, é como se despertássemos para coisas que estão de fato acontecendo. Há muito se ouve falar em transição, há muito se ouve falar em mudança que estavam para acontecer. Jesus há 2000 anos já nos alertava disso, já nos chamava a atenção para este período pelo qual nós iríamos passar. Hoje estaríamos passando neste momento. Grandes profetas já vieram profetizando essas passagens, cada um à sua maneira, cada um à sua compreensão. Muitos falavam do Apocalipse, muitos falavam do final do mundo, final dos tempos, e de fato eles não estavam errados, porque se nós analisarmos à luz da doutrina espírita, pelo ponto de partida do Evangelho segundo o Espiritismo e das obras básicas, estamos vivendo sim um final dos tempos. Estamos vivendo um final do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Isso é o que nos traz as obras básicas codificadas por Allan Kardec, que classifica os mundos em pelo menos 5 fases, 5 períodos. Inicialmente como um mundo primitivo, onde vivíamos como os homens das cavernas. Depois temos o mundo de provas e expiações, onde predomina o mal, a violência, a ganância, o orgulho. Em seguida, um mundo de regeneração, quando então, cansados de sofrer, através dos nossos próprios atos e maldades, buscamos nos regenerar, nos melhorar e compreendermos melhor os ensinamentos de Jesus. Seguindo de mundos felizes, onde o nome já diz feliz, somos bem mais felizes, e em mundos celestes ou ditosos, quando então teremos atingido a perfeição, não mais precisando reencarnar, e teremos essa perfeição relativa, porque a perfeição total só Deus tem, mas já seremos
anjos já seremos celestiais. Então hoje, o que está acontecendo no planeta Terra nada mais é do que algo natural, já planejado, programado e milimetricamente arquitetado por Deus nosso Pai para os mundos. Não somos privilegiados, não somos os únicos que estão passando por isso. Muitos outros planetas estão passando por esses períodos de transição, já passaram e outros irão passar. Faz parte da evolução dos mundos e dos progressos. Isso é o que nós estudamos e aprendemos através das obras básicas de Allan Kardec. E isso é muito bom, porque isso nos dá uma certa tranquilidade, faz com que a gente compreenda de uma certa maneira, e veja bem, quando eu digo compreenda de uma certa maneira o que está acontecendo hoje. Porque ainda assim, pelo fato de nós estudarmos, pelo fato de nós buscarmos compreender essas coisas, não nos isenta de medos, de dúvidas e de angústias. Porque a gente precisa, mais do que nunca, fazer a nossa reforma íntima. Enquanto estivermos andando na contramão das leis e dos ensinamentos de Jesus, nós vamos ter dificuldades inclusive de entender e de compreender aquilo que a doutrina nos fala, aquelas mensagens tão lindas do nosso Mestre Jesus. E creiam, cada vez que estivermos andando na contramão dessas mensagens, inevitavelmente vamos ter sofrimento, vamos ter dores, vamos ter medos, vamos ter angústias. Então, quando eu falo da reforma íntima, eu quero em especial aqui alertar para a maneira como se deu essa pandemia. Estávamos, e eu digo em janeiro, isso já vinha ocorrendo na China. Em fevereiro foi se espalhando para outros países, Itália, e nós aqui no Brasil tranquilos. Como aquela coisa, é lá fora, é em outro local. E já tivemos muitas pragas, muitas moléstias que ocorreram em outros países, como por exemplo o ebola lá no continente africano, outras viroses no próprio continente asiático que não chegaram até o Brasil ou até os países europeus. Então eu creio que, embora alertado pela OMS, nós ainda estávamos naquela meio tranquilos, mas chegou aqui no Brasil e chegou numa velocidade, numa rapidez que eu bem lembro, a gente estávamos até então lá no início do mês de março com as nossas vidas normais, passeando, planejando, fazendo festas, e dali a uma semana já estávamos todos presos dentro de casa, sem poder sair, com diversos alertas dos nossos órgãos governamentais e principalmente, né, dos nossos órgãos de saúde, e foi tudo muito rápido. A gente não teve muito tempo de se planejar. A gente não planejou, por exemplo, no próximo fim de semana eu não vou poder sair, eu vou estar em casa, então eu vou fazer isso. Não, a coisa aconteceu bem rápido. Então por que eu estou trazendo este assunto? Para que nós percebamos o que a gente está fazendo com as nossas vidas. A gente já vem há muito tempo ouvindo falar sobre a transição, mas a gente não se preocupa em se deter melhor sobre o que realmente é isso, o que realmente está acontecendo. Diz-nos Emmanuel que nós entramos no período de transição por volta de 1857, quando então da publicação do Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, que é o nosso codificador da doutrina espírita. E diz-nos o mesmo Emmanuel, para quem não sabe, não lembra, é o mentor do Chico Xavier, diz-nos que o planeta Terra já estará entrado na era de regeneração por volta de 2057. Veja bem, nós já estamos vivendo essa transição, não por acaso as coisas estão mudando e se transformando, as ideias, os comportamentos, numa velocidade muito rápida. A sociedade tem mudado ano após ano, e quando eu falo da sociedade, eu falo do comportamento da sociedade, das atitudes. Veja bem como era a nossa atitude numa cidade há uns 30, 40 anos atrás. Vamos ver os exemplos de família e os exemplos de família hoje.
Então as coisas estão mudando numa velocidade muito rápida e nós temos que estar atento a isso e não ficar somente naquela posição de não aceitar, de criticar. Não, porque simplesmente azar é de nós que não vamos aceitar. As coisas estão mudando e quem não muda será mudado. O que nós temos que nos preocupar, ao invés de ficar apontando o dedo para os outros, ao invés de ficar polarizando diversas questões aí, porque a gente tem uma necessidade muito grande de impor a nossa ideia, de impor o nosso pensamento, de impor a nossa vontade. E isso é errado, porque nós não estamos certos, totalmente certos. Nós não somos donos da verdade. O nosso pensamento, os nossos comportamentos mudam. E que bom que é assim, porque a gente está evoluindo. Imutável é somente as leis de Deus. Essas são atemporais. Essas são únicas e verdadeiras e eternas. A nossa sociedade, as nossas leis. E, por exemplo, eu vou trazer aqui um exemplo de lei de 2000 anos atrás, na época que Jesus esteve andando aqui na Terra, que é o exemplo da mulher adúltera. Na época de Jesus, há 2000 anos, uma mulher pega cometendo adultério era apedrejada. Essa era a lei da época, era apedrejada até a morte. E quando essa mulher é pega em adultério e é levada à presença de Jesus e questionada sobre aquele comportamento, o que Jesus diz? Ele faz uma pergunta: qual de vocês que não tem nenhum pecado? Pois aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. E nenhum conseguiu atirar a primeira pedra, porque todos tinham pecado. E o mais interessante nisso é que o próprio Jesus, quando olha para a mulher, ele pergunta: onde estão os homens que iam te condenar? Foram embora, nenhum deles atirou a pedra, pois não serei eu que vou também atirar essa pedra. Ou seja, Jesus, que pelo menos naquela encarnação, naquele momento que ele estava ali na Terra, ele não tinha nenhum pecado, foi um ser que veio só para nos ensinar amor, só para pregar amor, só para fazer bondade. Nem ele julgou aquela mulher. E nós, até hoje, depois de 2000 anos, continuamos apontando o dedo e julgando os erros do outro, como se aquilo fosse nos aliviar, como se aquilo fosse nos tirar a culpa que nós mesmos carregamos, que nós mesmos trazemos pelos nossos erros e pelas nossas falhas diárias e constantes, porque a gente volta e meia está errando. Que bom quando a gente se dá conta desses erros e se arrepende, mas muitas vezes o nosso orgulho não permite isso, não permite que isso aconteça, porque nos achamos os donos da verdade e a nossa posição, o nosso pensamento é o que está certo. Não é assim. E quando eu digo para nós começarmos a pensar melhor na nossa reforma íntima, é disso que fala. Porque eu não tenho aqui a menor intenção, através das minhas palavras, mudar ninguém. A gente não muda ninguém através simplesmente de palavras. As palavras servem para que a gente comece a se dar conta de como as coisas acontecem e buscar nos melhorar, buscar nos mudarmos. É disso que Jesus nos falava, é isso que Jesus nos ensinava. Tanto que nem ele conseguiu nos mudar assim tão rapidamente. Se passou 2000 anos das suas palavras, dos seus ensinamentos, e até hoje estamos engateando, até hoje estamos buscando nos melhorar. Não conseguimos nos melhorar lá naquela época. Fomos aos poucos mudando e melhorando ao longo desses 2000 anos. Então, é por isso que a gente gasta muita energia querendo mudar o outro. A gente muitas vezes diz: o meu casamento seria bem melhor, a minha vida seria bem melhor com o meu marido, com meus filhos, se o meu marido não bebesse, ou se a gente costuma dizer, se a minha esposa cuidasse a casa, se a minha esposa limpasse a casa, ou se a minha esposa não trabalhasse tanto, porque a gente continua muitas vezes com os nossos pensamentos pequenos, com os nossos pensamentos ainda limitados aos nossos conceitos, aos nossos preconceitos. Então a gente atribui muitas vezes a infelicidade, por exemplo, de um casamento,
nos erros da esposa, nos erros do esposo, do marido. Se o meu marido fosse mais dedicado para casa, se a minha esposa fosse mais dedicada para casa, se meu marido cuidasse mais dos filhos, se tivesse mais tempo com os filhos. Ou seja, a culpa pelos nossos erros estão sempre no outro. E a gente esquece de olhar para si mesmo, para os nossos erros. Se eu fosse mais pacienciosa com aquele marido, se eu fosse mais tolerante, se eu buscasse trazer mais as qualidades dele ao invés dos defeitos, quem sabe então eu conseguia mudar aquele ambiente, mudar aquele momento pelo qual nós estamos vivendo. E é disso que eu quero trazer aqui para vocês. Nós temos um tempo um pouco limitado, então eu não vou poder falar muitas coisas aqui das quais eu gostaria de falar, mas eu gostaria de deixar aqui como recado, como um alerta para nossa reforma íntima, começar a olhar para dentro de nós, dos nossos erros, dos nossos defeitos, e uma maneira da gente começar fazendo isso é se perguntando se eu gostaria de ser atendida por alguém como eu atendo. Se eu gostaria de ouvir os conselhos de alguém como eu costumo dar conselho, como eu costumo falar. Se eu gostaria de conviver com alguém que tivesse as manias e os hábitos meu. E aí a gente começa a ver que a gente não é essa bolachinha toda que a gente pensa que é. Que a gente não é essa maravilha toda. E que está na hora da gente olhar para nós, deixar de gastar tanta energia querendo mudar o mundo. A gente vai mudar o mundo quando a gente começar a mudar a nós. Quando a gente começar a mudar os nossos conceitos e as nossas maneiras de olhar o outro. E com isso, então, a gente vai estar emanando uma energia de muito mais conciliação, de muito mais paz e de muito mais amor. E aí a gente estará finalmente começando a nossa reforma íntima. É isso. Vamos ficar atentos para este período que nós estamos passando. As coisas estão acontecendo muito rápido e a gente está gastando muita energia à toa. Que fique para nossa meditação, que tenhamos toda muita paz e tranquilidade. E seguimos sim fazendo esses questionamentos para esse período que estamos passando, para essas mudanças, para essa transição, para que possamos, com a ajuda de Deus, com a ajuda dos nossos doutores espirituais, anjos da guarda, usamos como quiser, mas são espíritos mais evoluídos que nos orientam e que nos guiam, que possam neste momento nos auxiliar para que tenhamos mais paz, mais tranquilidade, mais compreensão para enfrentar este período pelo qual estamos passando. Que assim seja.